Fala pessoal, Zé Lima na área, é isso aí, nós, né, nessa sequência aí dos vestibulandos, tá sempre aparecendo novas provas, e aí nesse último domingo de 2026, no dia 2, dia de finados, teve a prova da Unesp, isso mesmo, Universidade do Estado de São Paulo, uma excelente prova, e como prometido, né, sempre faço aqui os gabaritos, vou fazer o gabarito para vocês, dar uma ideia geral, uma pensada geral sobre como foi essa prova, né, e como que ela se apresentou para a gente aí. É muito importante, né, pensar, discutir, pessoal, os assuntos relacionados aí às provas que vão acontecendo, até como fica material de estudos e também para quem vai estudar para as próximas provas. Ou seja, pessoal, canal História Vida, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Na nossa playlist de resolução de provas, sempre tem aí os principais assuntos. Prova da Unesp, pessoal. A prova da Unesp veio um pouquinho diferente do convencional. Até então, a prova da Unesp era uma prova um pouco mais conteudista, né? Mas nas áreas de humanidades, que é o que compete aqui o canal História Vida, História, Filosofia e Sociologia, veio bastante interdisciplinar, e parece que isso é a lógica, né, das provas que vão vir daqui para frente, e tudo bem, né? É importante ter o conteúdo, mas saber, né, ter o pensamento interdisciplinar. Eu pontuei nessa prova aí, né, foram 18 questões de humanidades, 8 questões claramente com a ideia de ser questões de história, né, vou pontuar cada uma aqui, certo? Uma questão de filosofia puramente e, né, 9 questões de sociologia, mas todas davam para pensar contextos históricos. Então o pensamento interdisciplinar estava bastante claro nessas provas, nessas questões, certo? Então muito bacana, né? Os temas que predominaram na prova ficou aí história antiga e medieval, cristianismo primitivo, a mentalidade medieval, né, a roda da fortuna aí relacionado também ao contexto, né, até mesmo pensando Maquiavel nesse contexto, tá? Brasil colonial, pessoal, escravidão africana, contribuições culturais e técnicas dos africanos, a colonização portuguesa, primeira missa do Brasil, e obviamente Brasil, Império e República apareceu na prova, proclamação da República, transição política, bastante importante. História da América, expansão territorial dos Estados Unidos no século XVIII, século XIX. Estados Unidos no século XIX, ó, tem aula completa aqui no nosso canal. África e a diáspora africana, pan-africanismo, resistência ao colonialismo e diversidade africana. Isso aí está no contexto também, né, do século XX, importante, né, processo de descolonização afroasiática, bastante interessante, tá? Nós discutimos, tem nossa aula aqui sobre esse assunto. E os temas que predominaram em sociologia, pessoal, ficou claramente aí a desigualdade e estratificação social, pensando em gênero, raça, classe e marginalização, economia e trabalho, moedas sociais, economia solidária, trabalho feminino, questão agrária, e os movimentos sociais aí no ativismo digital das redes sociais, os movimentos em rede, bastante importante, geopolítica contemporânea, isso apareceu também aí na prova, né, a gente pensar essa geopolítica contemporânea. Então, é muito importante, pessoal, a gente ter esse pensamento conectado, certo? Isso é muito importante, certo? Com a geografia, com a história. Também caiu em sociologia as questões urbanas, né, violência, criminalidade, isso aí apareceu também. E eu vi que o grau de dificuldade dessa prova, pessoal, foi um grau médio alta, certo? As questões de humanidades nessa Unesp 2026 vieram aí apresentar um nível de dificuldade que vai além do básico esperado no ensino médio. Tem que ter, obviamente, aí, né, uma exigência que aprofundou os períodos, no caso de história, períodos históricos diversos, desde a antiguidade até o Brasil contemporâneo, fez uma análise de fontes primárias, pinturas, textos literários, e obviamente que a contextualização histórica são fundamentais para pensar essas questões. De filosofia, pessoal, eu achei o nível médio, uma questão única, né, que exigiu a identificação de correntes filosóficas a partir do texto literário, demandando, obviamente, um conhecimento principal das escolas do epicurismo, acho que foi tranquila. E na sociologia, médio-alta, as questões abordaram em temas contemporâneos e complexos e movimentos sociais digitais, sul global, economia solidária, não que exigiu, obviamente, né, pessoal, a atualização e a capacidade de análise crítica dos candidatos numa realidade brasileira e mundial. A gente está pesado nessa ideia de reflexão. E as habilidades essenciais, pessoal, para resolver as questões, pensava leitura e interpretação de textos
Isso era uma lógica, ler bem os textos e interpretá-los. A gente também teve análise de fontes históricas e visuais, a gente teve contextualização histórica e social, relacionar eventos, tá, pessoal, com processos e conceitos de seus contextos específicos, pensamento crítico e análise, avaliar diferentes perspectivas sobre processos históricos e sociais, identificar estereótipos, interdisciplinaridade. A palavra desta prova foi a interdisciplinaridade, tá, pessoal? Conectar leitura, arte, história, sociologia e a filosofia, isso apareceu aí muito bem nesta prova. E, obviamente, a atualização dos temas contemporâneos, né, pessoal? Conhecimento sobre as questões atuais, que movimentos sociais digitais, geopolítica sul global, assuntos muito importantes presentes, como questões raciais, gênero, está aparecendo nas provas, apareceu na Unicamp, apareceu na Unesp. E eu achei que o nível de leitura dessa prova, pessoal, e de interpretação foi bastante alto. A prova ela exigiu textos densos, vocabulário acadêmico e exigiu leitura atenta, textos longos e complexos e muitas questões baseadas, obviamente, em insertos extensos. Isso tinha que estar preparado para ler. Isso vai ser a lógica do Enem, isso também vai ser a lógica da nova FUVEST, tá, pessoal? Então, a multimodalidade, né, usar diferentes linguagens de texto, imagens, gráficos, mapas, isso apareceu pesado na prova da Unesp. Então, nessa primeira fase, eu avalio como um todo, pessoal, que o candidato ele tinha que ter essa capacitação de análise analítica e interpretativa, certo? Então não basta saber datas ou conceitos, tem que saber interpretar, a articulação interdisciplinar, a atualização dos temas contemporâneos e, obviamente, com o volume de leitura bastante significativo e saber ler era muito importante, tá? E, então, a prova privilegiou, pessoal, estudantes que desenvolveram, obviamente, pensamento crítico, hábito de leitura e capacidade de análise em detrimento da decoreba pura e simples de conteúdos. Tudo bem? Decoreba acabou, pessoal. A gente tem que saber disso. Decoreba acabou em humanidades. E o canal História Vida, obviamente, que contribuiu bastante, né? A gente tem vários temas aqui para quem tem conteúdo, para precisar de conteúdo, mas, obviamente, pessoal, que eu sempre trago esta leitura de análise crítica em todas as aulas aqui no canal e também no meu dia a dia como professor. Então, eu acho que essa contribuição do Zé Lima foi bastante importante aí, né, pessoal? É muito importante. Ó. Por exemplo, no nosso canal aqui, escravidão e africanidades é presente no nosso canal aqui. A gente pensa aí que o Brasil colonial, obviamente, você tem várias aulas aqui de Brasil colonial, história antiga e medieval, obviamente, questões sociais contemporâneas. Nosso canal, ele reflete muito, discute muito, pessoal, temas como desigualdade, racismo, questões de gênero. Isso aparece nas nossas aulas de sociologia. E, obviamente, que o que eu mais trago aqui nas aulas é contextualização, é pensamento crítico, é interdisciplinaridade. A todo momento eu falo sobre isso. E linguagem que eu creio que todo mundo consegue acessar aí facilmente. Bom, agora, depois desse escopo geral da prova, né, então, esses 8 primeiros minutos eu dediquei a dar esse escopo geral da prova da Unesp, vamos agora apresentar essa prova e vamos analisar questão por questão. Vou tentar ser bastante sintético e direto, tá? Nessas análises, para a gente poder, então, tentar passar por todas essas questões das humanidades aqui, né, nesta análise dessa prova, e, obviamente, que servir como material de estudo a posteriori para todo mundo, certo? Então, como já de praxe, vou aqui compartilhar a tela com vocês, certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, e vocês têm aí, obviamente, essa visualização da prova. Todo mundo já conhece o canal aqui, já sabe que a gente não trabalha com grandes luxos, mas minimamente a gente trabalha com vocês esta ideia, né, de estar ali presente, né, ao fazer a prova, ao ver. Olha aqui, ó, essa aqui é a cara da prova da Unesp, claramente você tem aí uma prova que privilegia, ó, que está aí dizendo, tá? Cara mesmo, é importante conhecer essa cara da prova, né? Você ter essa lógica, né, de como que a prova se apresenta para nós. E aí você tem ali uma prova, isso aqui é o modelo tipo 1, né? É o que a gente conseguiu pegar. Olha só, a prova da Unesp, a Unesp que faz a prova da Unesp, né? Ela tende sempre aí colocar aqui imagens, textos,
certo? Aqui, olha só que legal. E contextos históricos até nas questões de português e tudo mais. Bom, eu vou por ordem aqui, né? Então, a gente teve a única questão puramente de filosofia, pessoal, foi essa questão aqui, número 10. Ó. Certo? Essa questão número 10. Questão direta até, né? Apesar que assim, a gente tem aqui, ó, questão número 10 foi muito claramente uma questão de filosofia, certo? Ó, vocês estão observando ela aqui. Diz aqui, ó, depreende-se das reflexões do eu lírico uma visão de mundo influenciada sobretudo pela, certo? Então, ó, essa questão número 10 está relacionada, ele diz aqui, ó, para responder, vou colocar aqui uma canetinha vermelha, para responder as questões de 7 a 11, leia o primeiro poema da sessão intitulada Homenagem a Ricardo Reis, do poeta portuguesa Sofia de Mello Breyer Anderson, publicado originalmente em 1962 no livro Dual. Ele diz, ó, não creias, Lídia, que nenhum estio por nós perdido possa regressar, oferecendo a flor que adiamos colher. Cada dia te é dado uma só vez, cada dia te é dado de uma só vez. E no redondo círculo da noite não existe piedade para aquele que hesita. Mais tarde será tarde e já é tarde. O tempo apaga tudo menos esse. Longo e indelével rasto que o não vivido deixa. Não creias na demora em que te medes. Jamais se detém Cronos. Cronos é o deus do tempo, né? Cujo passo vai sempre mais à frente do que é teu próprio passo, certo? Bom, um poema aí da Sofia de Mello, e aí você tem questões de português aqui, então não tinha uma sequência clara, ó, essa aqui é filosofia, essa aqui é sociologia, você tinha que identificar, porque está tudo muito interdisciplinar. E aí na questão 10, ela diz assim, ó, depreende-se das reflexões do eu lírico, uma visão de mundo influenciada sobretudo pela. Então, quando a gente pensa o conteúdo, pessoal, a gente pensa a identificação de influências, né, que tem aí filosóficas, né, aparecidas nas alternativas. Iluminismo, Marx, Darwinismo, Epicurismo e Platão. Então, essas correntes de filosóficas, essas visões de mundo, qual visão de mundo este eu lírico, né, esse personagem, quem fala está vendo? Tá? Quando ele fala aqui, pessoal, de oferecendo a flor, que adiamos colher, cada dia te é dado uma só vez, e no redondo círculo da noite não existe piedade para aquele que hesita. Mais tarde será tarde, já é tarde, o tempo apaga tudo menos esse longo e indelével rasto. Rasto, ele diz aqui que é rasto, né? Que o não vivido deixa, não creias na demora em que te medes, jamais se detém Cronos, cujo passo vai sempre mais à frente. O tempo, ele está falando de uma ideia de tempo, né? Uma ideia de cronologia de tempo que é para você aproveitar os momentos, fazer, viver talvez aí os prazeres da vida, porque tudo pode passar, né? Não creias, Lídia, que nenhum estilo, não creias, Lídia, que nenhum estilo aí é verão, né? Nenhum verão por nós perdido possa regressar. Então as coisas podem passar sem você viver. Então o epicurismo, essa escola filosófica chamada aí helenista, ela pregava essa ideia, né, de que viver o prazer, né, ter aí da ideia o prazer um sentido de vida. E é o que mais se encaixa, porque ele deu aqui como alternativa iluminismo, né, marxismo, o darwinismo e a filosofia de Platão. Então, quem conseguisse lembrar da ideia do prazer, assim, né, ficaria com a alternativa do epicurismo, de viver a vida, viver o prazer da vida, não deixar a vida correr assim, literalmente. Então, essa aqui eu achei a questão talvez a mais fácil, tá, pessoal, da prova, assim, pensando em filosofia, você ter o conhecimento filosófico aqui, então daria para pensar no epicurismo ao interpretar esse texto, né, essa poesia. Olha como que é interessante o que a Vunesp quis aqui, que o aluno interdisciplinar precisa ter. Bom, eu pontuei essa questão como de filosofia, tá? A questão 10 eu pontuei como uma questão de filosofia. Quando a gente vai para a questão número 12,
tá? Porque, pessoal, não tinha uma organicidade tão clara aqui na prova, tá? Principalmente achar a questão de sociologia ou de filosofia. Então, a 12, eu já vi que foi uma questão aqui de... Aqui, ó, questão número 12. Eu já vi aqui, 12, que já era uma questão aqui de sociologia, pelo tema, né? Quando você fala aqui da ideia, você vai perceber que os estereótipos vão estar claro aqui. Então, um conceito de estereótipo, nessa questão número 12, e a gente pode pensar a generalização simplificada, preconceitos e características padronizadas de grupos. Ó, examine o post publicado pela comunidade. Repare, pessoal, que a 11 fala que a 11 estava relacionada ao poema, né? E aí já é uma questão de português. E ele vai para uma 12 aqui e diz assim, ó, examine o post publicado pela comunidade The Language Nerds em sua conta do Facebook, né? E tá em inglês, ó. If you loud, you probably have no friends. Estereótipo é uma generalização simplificada e preconcebida que reduz complexidade de indivíduos, características padronizadas, com base nas ideias repetidas sobre determinado grupo. O post explora o estereótipo de que, ó, tá vendo? Esta ideia aqui, né, ó, couch, which floor, espere, perigo, né, precaução aí, espere cuidado, né, para você não cair por causa da escada. Então, ó, a gente pode pensar o que ao olhar, né, esse estereótipo? Ele está falando da generalização, simplificando, e preconceitos aí de características, certo? E ele está falando, né, de que essa comunidade, certo, de nerds, é um grupo específico, né? Então, e aí jogou um monte de brinquedos aqui, né? É um tipo de Lego, vamos assim pensar, certo? A generalização simplificada e preconceito que reduz complexidade de indivíduos, características padronizadas, com base nas ideias repetidas sobre determinado grupo. Tá, o post explora estereótipo de quê? Vamos dar uma olhadinha. Diz, pessoas muito arrogantes não têm amigos, já que são capazes de usar materiais químicos físicos fora do contexto laboral, certo? Ó, você está falando aqui, isso aqui tem materiais, isso aqui é uma espécie de átomo, né? Essas imagens são de átomos. E aí, pessoas arrogantes, eu acho que aqui tem um pouco de interpretação, ao mesmo tempo também que você sabe o que é o conceito de estereótipo. Ele já disse aqui, ele diz, pessoal, ó, if you loud, you're probably have no friends, certo? Você não tem amigos, provavelmente você não tem amigos, certo? Bom, a gente está dizendo, não é pessoas arrogantes, né? Pessoas arrogantes não têm amigos. Ele está falando aqui, ó, de uma comunidade nerd. Se você entende, pessoal, também aqui, ele diz que é uma comunidade, ó, a linguagem nerd. Então ele está falando de um estereótipo de pessoas que são inteligentes, vamos assim pensar, né? Um grupo de pessoas que são diferentes. Então não encaixa A. A B, pessoal, diz o seguinte: pessoas muito inteligentes não têm amigos, já que são capazes de compreender um tipo de humor restrito, que domina o conhecimento físico de reflexão luminosa. Poderia haver uma dúvida sobre a B, mas não está se encaixando, não. Vamos deixar até uma interrogação aqui na B, né? Ó, pessoas ardilosas não têm amigos. Não são pessoas ardilosas, né? Ardilosa que não tá legal, não, essa palavra. São pessoas inteligentes, né? Já que são capazes de construir armadilhas no ambiente escolar a partir de seu conhecimento químico de composto orgânico. Não, pessoal, aí tá colocando aqui, ó, né, cuidado para não escorregar. Ó, a imagem diz precaução, né? Cuidado aqui, né? Você vai cair nos elementos químicos. E aí é esta a ideia, essa comunidade, né? Ó, se você não faz sentido assim. A D diz: pessoas muito inteligentes não têm amigos, já que são capazes de compreender um tipo de humor restrito a quem domina o conhecimento químico de estrutura molecular. Boa. Certo? E aí diz: pessoas ardilosas não têm amigos. Ardilosa não é uma palavra correta aqui, pessoal. Ardilosa é uma pessoa que
que é esperta, malandra. Não é o caso do nerd. O nerd não é uma pessoa ardilosa, né? Já que são capazes de construir armadilhas no ambiente escolar a partir de seus conhecimentos físicos e comportamento de fluidos. Parece também parecida com a C. Ó, eu acho que essa questão, né, daria para ir por interpretação facilmente. Se você entendeu que é uma ideia assim, ó, tome cuidado aqui, ó, com o piso, né? Ó, o wet floor, o piso, né? Precaução, você pode escorregar nesse piso, mas você vai escorregar em quê? Você vai escorregar em moléculas aqui, né? E aí, pessoas nerds, possivelmente, né, não têm amigos. Olha, eu acho que está para a resposta D. Pessoas muito inteligentes não têm amigos, já que são capazes de compreender um tipo de humor restrito a quem domina o conhecimento químico de estrutura molecular, certo? E a B diz, pessoas muito inteligentes não têm amigos, já que são capazes de compreender um tipo de humor restrito a quem domina o conhecimento físico de reflexão luminosa. Então, nesse caso, dá para ver que são moléculas. Então, aqui, pessoal, a interdisciplinaridade estava muito clara entre o conhecimento químico, que isso aqui são moléculas, certo? E o conhecimento de um assunto de sociologia. Poxa, bem interdisciplinar essa questão. E a resposta correta, segundo o gabarito aí, é a resposta D. E tá legal, tá? A gente dá um salto aqui e vai ficar meio que misturado aqui, pessoal, essas sequências, né, de questões, certo? Entre as questões que vão... Então, eu acho isso um pouco chato, né? Eu não gosto de... Eu sei que a gente quer trabalhar a interdisciplinaridade, quer ser cada vez mais interdisciplinar, mas eu acho chato quando você não tem uma organicidade das questões, mas é a forma, está aí, a gente tem que pensar essa forma, e essa forma está também, vai estar na FUVEST, tá? Na Unicamp aglomerou mais num espaço, o Enem é assim também, pessoal. Então, a gente vai na sequência aqui. Então, ó, as questões 13 e 17 não são, né, de sociologia, nem de filosofia, nem de história. Eu dou um salto lá, ó. Aí você tem aqui as questões, a questão 13, a questão 16. A questão 16, pessoal, considerando as informações contidas no ensaio, constitui a obra de Gournay. Olha só que interessante, é uma questão de história da arte. Eu achei legal esse tipo de questão, certo? Por mais que seja uma questão aqui da história da arte, depois eu volto a essa questão 16, se der tempo aqui a gente volta nela, né? E aí a gente tem aqui a questão 31, eu vou dar um... Ó, aí depois inglês, certo? Aí português, está misturado, linguagens, e nós vamos lá para a questão 31, vamos para a questão 31, ó, inglês também. Na questão 31, talvez há uma sequência aqui de um bloco, certo? Mais coeso de questões que ficam claramente aqui, questões de história, sociologia, e precisava também de pensamento de filosofia. Aquela questão 10 e 12 é que estava na parte de português e dava para fazer com o pensamento. Então você via lá que eram questões bem interdisciplinar. Então a partir da 31 tem um bloco aqui, e vamos dar uma olhadinha. Ó. A questão 31, ela já diz aqui claramente, dá para ver claramente que é uma questão de história, certo? Ao tratar do surgimento do cristianismo, o inserto. Então, por mais que ele tenha te dado um tema aqui, pessoal, logo de cara, o cristianismo e o surgimento e as características do cristianismo primitivo, né? Há uma relação entre o cristianismo e os cultos pagãos, romanos. Há um conteúdo, mas ele te deu um texto. Então, com o texto, daria para a gente conseguir responder? Daria. Ó, a absoluta incompatibilidade entre Jesus e Dionísio. Dionísio, olha que interessante, é um deus, né? É um deus do prazer, do vinho, dos vícios, na mitologia, no caso aí, né, grega. No romana seria Baco, né? Então, ó, a absoluta incompatibilidade entre Jesus e Dionísio, ou, de modo mais geral, entre o cristianismo e as velhas religiões estáticas, tornou-se um princípio da teologia cristã posterior, se não o pensamento ocidental como um todo. Porém, para um habitante de Roma, que viesse no século I ou II, quando o cristianismo surgiu, a nova religião não deve ter parecido tão hostil a Dionísio.
a partir de uma perspectiva romana, o cristianismo era, a princípio, apenas mais uma religião oriental, vindo do leste, e como outras de origem semelhante, atraente para as mulheres e os pobres. Então, o cristianismo era mais uma religião surgida ali no início do século I e II, no período romano. Então, o cristianismo primevo. Aliás, tem uma aula completa que eu falo de cristianismo aqui no canal, tá, pessoal? Bem legal. E aí, beleza, pessoal. Analisando isso, o que a gente pode pensar? O caminho era fazer eliminação mesmo, ó. A afirmar que, para os romanos do século I ou II, os cultos a Dionísio e a êxtase eram considerados heréticos. Não, o texto não está dizendo, pessoal. Ele está dizendo que até para o cristianismo primevo, o culto do cristianismo era mais uma religião. No século I ou II, esse lance de heresia, de condenação que o cristianismo vai fazer é mais relacionado à institucionalização da igreja. Isso já está lá mais para o século IV. A B diz, sustenta que para os romanos do século I ou II, a perseguição aos cristãos representava uma forma de opressão contra mulheres e pobres. Não é disso que o texto está falando. Ele está falando que para os romanos iniciais, essa religião era muito atraente para mulheres e pobres, porque são excluídos, são desvalidos. Ele não está dizendo que é por isso que eles estão oprimindo. A C diz, enfatiza as oposições entre os rituais pagãos romanos e as religiosidades populares procedentes da Palestina. A intenção do texto, pessoal, não é essa, né? Ele não está enfatizando essas oposições, não é isso. Então, a C está eliminado por interpretação, não é isso que o texto está fazendo. E a D diz, pessoal, caracteriza o cristianismo como uma derivação direta dos antigos ritos pagãos dedicados à celebração de Dionísio e do êxtase. Caracteriza o cristianismo como uma derivação direta do antigo rito pagão dedicados à celebração de Dionísio e do êxtase. Olha, se tiver que ler de novo o texto, não é isso que ele está falando, certo? E aí diz, defende que para os romanos do século I ou II, o cristianismo assemelhava-se a outras expressões religiosas existentes na época. Exatamente, pessoal. Aqui está muito mais uma questão de interpretação do texto do que o conhecimento. Ó, vou ler novamente rapidinho, ó. A absoluta incompatibilidade entre Jesus e Dionísio, ou, de modo geral, entre o cristianismo e as velhas religiões estáticas, tornou-se um princípio da teologia cristã posterior, certo? Se não no pensamento ocidental como um todo. Porém, para um habitante de Roma que viesse no século I ou II, quando o cristianismo surgiu, a nova religião não deve ter parecido tão hostil a Dionísio. A partir de uma perspectiva romana, o cristianismo era, a princípio, apenas mais uma religião oriental, vindo do leste, e como outras de origem semelhante, atraente para mulheres e os pobres. E aí, pessoal, defende que para os romanos do século I ou II, o cristianismo assemelhava-se a outras expressões religiosas existentes na época. Sim, era mais uma religião, era isso que o texto está dizendo, e aí, então, a resposta correta significa que a resposta seria aí. Beleza? Então, a questão 31. A 32 vai numa questão aqui, ó. Analisa um meme criado a partir de uma imagem da obra, né? Memorable Dads and the Saying. Memorable The Dads and the Saying. Produzido em Paris por volta de 1413. Aí você tem uma imagem aqui, ó. Vou escolher a alternativa certa, certo? Os caras estão rodando aqui, né? E aí vou escolher a alternativa certa. Tá. O meme mostra uma roda da fortuna sendo girada pela senhora Fortuna e expõe uma característica da mentalidade do período medieval. Essa roda da fortuna, pessoal, ou seja, a ideia de que os acontecimentos da vida são coisas fortuitas, ao acaso e à sorte, que eles podem mudar a qualquer momento, parece, né, nas leituras até mesmo de Maquiavel, né? O príncipe de Maquiavel, ele cita essa ideia de que o rei ele tem que estar preparado, né, para enfrentar a fortuna, ou seja, a sorte do acaso e saber lidar com as situações. Então, quando ele diz isso, que isso faz parte da mentalidade do período medieval, pessoal, a gente pode pensar que a roda da fortuna e o pensamento medieval como tema, ele dá as características da mentalidade do período medieval, né? A sorte e como isso pode pensar algo, né, de que
a ideia de que não há um controle do destino, entende? O destino é uma fortuna, é a sorte, é o acaso, entende? E aí, de um lado, talvez você está vendo aqui um rei, e do outro lado você está vendo um membro da igreja, possivelmente, e a fortuna sendo rodada. Então tá. A ganância na busca pela riqueza e pelo privilégio social. Então, a mentalidade do período medieval em relacionado a esta imagem, e você pensa, ó, e o próprio meme também, vou escolher a alternativa certa, certo? Para você se dar bem. Então, não está falando de ganância. A B diz, a paixão humana por jogos de azar e por duelos pessoais. Jogos de azar e duelos pessoais. Isso, nesse caso aqui, a gente está pensando, essa questão 32, não. A paixão humana por jogos de azar, não. A gente tem que levar em consideração o período medieval, que é o domínio ali. Pô, tantas incertezas poderiam acontecer no período medieval, né, pessoal? Morrer de fome, morrer de peste, morrer de doença. E essa diz a contínua separação entre o poder político e o poder religioso. Então, você pode perceber, pessoal, que aqui tem um rei e aqui um membro da igreja. E outra coisa, a C é a mais que você consegue eliminar por conhecimento, porque a gente tinha uma relação muito forte de poder político e religioso durante o período medieval e, além de estar errado, não é disso que se relaciona. E a D diz, a crença de que ninguém consegue controlar o próprio destino. Interessante, pessoal, uma roda da fortuna, da sorte, e que vou escolher uma alternativa certa a viver aqui e o que der certo vai ser bom, né? E isso é a fortuna, né? Você ser afortunado, ter sorte. Bom, a resposta é D, certo? E aí diz, a suposição de que todos dispõem do livre-arbítrio. A suposição de que todos dispõem do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma ideia muito forte, né, dentro da cultura medieval, de que você escolhe fazer o certo ou o errado, essa é a escolha sua, até para dizer que Deus, por mais que ele tenha o controle geral de tudo, ele não tem o controle da sua escolha. Bom, não é disso, né, pessoal? Não é disso. Bom, eu achei uma questão meio ruim, não sei, eu não curti muito essa questão, não, pessoal. Eu achei que beleza, tá. Uma interpretação. Uma análise de uma imagem histórica reconfigurada no tempo atual, entende? Enfim, é isso, uma análise. Por mais que tinha um conteúdo aqui por trás, né? Beleza, a questão 32 explorou o tema medieval, mas vamos lá. A questão 33 e 34 está relacionada a um texto. O bom é que é um texto para duas questões, então tá de boa, né? E ela está explorando aqui um tema. Ó, a pergunta 33 diz, considerando o inserto, a contribuição econômica dos escravizados africanos para o aumento da acumulação de capitais na metrópole portuguesa também derivou. Essa é a 33. Interessante essa pergunta. E a 34 está dizendo o seguinte, ó, segundo o inserto, os africanos trazidos ao Brasil na condição de escravizados. Bom, temaço, hein, pessoal? Aí sim, aí um tema bom, um tema bacana. Africanos escravizados no Brasil, certo? O tema é, obviamente, debate na 33, a contribuição econômica dos africanos escravizados. E o conteúdo aí que a gente pode pensar seria o conteúdo de metalurgia, técnicas de mineração, conhecimentos produtivos trazidos pelos africanos. Esse conteúdo vai estar no texto, tá? E a questão 34 está colocando a ideia dos africanos no Brasil colonial. Ó, a 34 diz, ó, considerando o inserto, a contribuição econômica... Desculpa, 34 aqui embaixo. Os africanos do Brasil. Essa é a temática. E o conteúdo da 34, pessoal, pensa aqui. Esses africanos foram conduzidos para o Brasil como seres escravizados, e tem um conteúdo de aspectos culturais, a existência dos africanos no período cultural. É uma questão mais generalista a 34, certo? Mas não tinha jeito, a gente precisava ler o texto. E vamos ler rapidinho aqui, ó. Os africanos não foram somente os pioneiros da metalurgia, ó que interessante, pioneiros da metalurgia de ferro no Brasil. Desde muito acostumados à cata do ouro, trouxeram com eles as técnicas da bateia e de escavação de minas. Alguns eram bons ourives que criavam na África joias de grande beleza, como as dos Achantes, e passaram a fazê-la no Brasil. Aos africanos deve-se também que se tenha produzido, sobretudo nas grandes propriedades rurais
e ao arrepio das proibições régias, tecidos para o uso de escravos, entre áreas extremamente simples, horizontais ou verticais. As crianças ouviam os relatos fantásticos de diferentes nações africanas, cujos personagens em enredo se semelhavam entre si e com ameríndios europeus, de tal modo que se tornava difícil separar o Curupira dos tupis do Muatia, dos Achantes, pois ambos, do tamanho de anões, tinham os pés virados para trás e eram os senhores dos animais selvagens. Vindo da África, bichos-papões, jogos e brinquedos desembarcaram no Brasil. E lembranças de desfiles de reis com os seus enormes guarda-sóis coloridos que reproduziram no Brasil os maracatus, congadas e risados. Puta, que bom, uma ótima questão. A primeira parte do texto está falando sobre a contribuição econômica que os africanos trouxeram para o Brasil, no processo de escravização, né? Terrível, mas no processo. E a segunda parte fala de toda essa cosmovisão cultural que veio com eles. E a questão 33 fala justamente isso. Pensar a questão econômica aí. E aí a A diz, sobre a acumulação de capitais na metrópole. A diz, da prática habitual do uso de trabalho de escravizados na Europa. Então, pessoal, nós sabemos que, né, a contribuição econômica dos escravizados africanos para o aumento da acumulação de capitais na metrópole portuguesa também derivou do uso de escravizados na Europa. Aqui é conteúdo. Não, escravizados na América, no Brasil. Então, A está totalmente errada. A B diz, pessoal, dos conhecimentos produtivos aportados à colônia pelos africanos. Olha, eu acho que ao ler o estudante ficaria com a B, deixa a B aí, porque ela pode estar certa. A C diz, do monopólio do Estado português no comércio de escravizados. Então, a contribuição econômica dos escravizados africanos para o aumento, pessoal, da acumulação de capitais, não é o monopólio português, a pergunta é outra. Então, essa aqui, pessoal, está errada porque não se encaixa na pergunta, certo? E a D diz, na convivência e do aprendizado dos africanos com os indígenas da América. No primeiro parágrafo, ficou claro, pessoal, sobre o conhecimento aqui de técnicas de mineração dos próprios africanos que já conheciam a mineração na África. A resposta vai ser a B mesmo. Então não é a D. E aí diz, da preservação do patrimônio cultural africano pelos missionários cristãos. Não, pessoal, aí é que é erro de conteúdo. Os missionários cristãos vão proibir a cultura afro no Brasil e vai ter sempre essa tensão. Então a resposta é a B, né? A contribuição dos escravizados no processo de relação escravidão, metrópole portuguesa, Brasil e América, é dos conhecimentos produtivos aportados à colônia pelos africanos. Beleza. E a 34, pessoal, é aquela que vai mais na linha, obviamente, cultural, vai explorar o tema das condições dos africanos trazidos como escravizados e vai discutir o conteúdo de aspectos culturais. Então, vamos ver, segundo o inserto, os africanos trazidos na condição de escravizados, defenderam valores culturais que estimulavam o uso da imaginação e afastavam o pensamento lógico e racional. Então, quer dizer, pessoal, que os escravizados afastaram o pensamento lógico e racional, eles não pensavam racionalmente, eles eram totalmente míticos. Vamos dar uma olhadinha no texto? Olha só, pessoal, ele está trazendo aqui conhecimentos, tá? Que as crianças ouviam os relatos fantásticos de diferentes nações africanas, certo? E isso, então, não é disso que o texto está falando. O inserto não está falando sobre isso. Não está falando. Ele está falando que as condições dos escravizados, eles defenderam valores culturais que estimulavam o uso da imaginação e afastavam o pensamento lógico-racional. Não, o texto não afirma isso. Não dá para dizer que se afastou do pensamento lógico. Isso aqui é uma visão preconceituosa de que os africanos não tinham pensamento lógico-racional. Isso está totalmente errado, certo? A B diz, mantiveram respeito estrito às determinações metropolitanas de proibição da produção de manufaturas. Nossa, pessoal, de novo, você eliminou a B porque ela não tem nada a ver com o que o texto está falando. O texto está falando dessa ideia, né, de como que eles trouxeram o repertório cultural deles e que, obviamente, contribuiu muito, né, para as tradições indígenas e também europeias. Então, a B não faz relação. A C diz, aderiram às oposições das elites coloniais contra a exploração mercantilista de origem metropolitana. Eles aderiram às oposições das elites coloniais contra a exploração mercantilista. Não é isso que o texto... De novo, pessoal, essa aqui, ele foi muito claro, segundo o inserto. Poxa, pessoal,
tá parecendo uma questão do Enem aqui, clara. Não tem nada a ver, a C tá falando de outra coisa, certo? E a D diz, permitiram a descoberta e a exploração sistemática de fontes de minérios pelos colonizadores portugueses. Então, a questão cultural não se relaciona com essa questão aqui que ele está colocando na D, não. Pessoal, eu eliminei as 4 alternativas aqui porque não se relaciona. Tirando a A, que fala de questões culturais, só a A fala de questões culturais, mas está falando que eles não pensavam racionalmente. Isso no texto não diz. Agora, olha a alternativa correta, que é a alternativa E. Ó, trouxeram repertório cultural que se combinou com tradições e mitos de origens indígenas e europeia. Ele não disse aqui, pessoal, ó, vindos da África, bicho-papões, jogos de brincadeiras, desembarcaram no Brasil e lembranças de desfile de reis com seus enormes guarda-sóis coloridos que reproduziram no Brasil os maracatus, congadas e reisados, certo? Essa tradição de reis tem na África, mas tem na Europa também. E ele diz aqui, pessoal, que os tupi, o curupira dos tupis, né, do Moatia, dos Achantes, que eram ambos anões com os pés virados. Então, eles contribuíram muito, certo? Para esse sincretismo de cultura que vai acontecer entre africanos, indígenas e também entre europeus. Pessoal, a resposta é a E. É uma questão de história, o ponto E que é uma questão de história, mas um pouquinho de sociologia também ajudaria nesta questão 34. Beleza? Então, vamos à questão 35. A questão 35, classicão, essa imagem clássica do período do século XIX, né, o romantismo na pintura. Ó, olha só, ao representar no século XIX a primeira missa realizada no Brasil, a tela, certo? Analise a tela Primeira Missa no Brasil, pintada por Vitor Meirelles, em 1860, tá lá no Império, durante o Império, pessoal. Então você tem aqui uma pintura clássica, muito conhecida em livros didáticos, e ele quer, ao representar aqui a primeira missa realizada no Brasil, a tela. O que essa tela quer dizer? É esta a pergunta. O que essa tela quer dizer? Tudo bem? É uma análise de história da arte, ao mesmo tempo de contexto histórico. Então, você está fazendo uma análise da obra artística e o conteúdo principal, pessoal, é a gente pensar a representação da colonização portuguesa e as relações entre colonizadores indígenas. E isso é um pensamento do século XIX sobre a colônia. Então você vê o quê? Sem ir para a resposta, ó, você já consegue analisar, e acho que todo professor de história trabalhou isso. Na minha aula sobre o Império do Brasil, eu falo sobre isso, certo? Sobre a visão que o século XIX tinha do período colonial, a exaltação indígena. Há uma harmonia aqui, pessoal, o cristianismo, os indígenas, e aí já é a resposta A, logo de cara. Eu achei uma questão conteudista e boa, e a resposta claramente fica A. Sugere a existência de harmonia entre os grupos étnicos e sociais que habitavam o território da colonização portuguesa. Já é de cara a alternativa A, eu acho que o grande público identificaria a A como a certa, e essa questão se tornou aí uma questão nível fácil, tranquila, tá? A B diz que valoriza a liberdade de culto religioso e a tolerância das lideranças católicas em relação à religiosidade dos indígenas, não. C, critica o caráter tardio e insuficiente da ação missionária católica responsável pela catequização dos povos indígenas, não é isso. D, critica a imposição do catolicismo aos povos indígenas, não. E, questiona a ausência de separação entre Estado e Igreja, determinada pelos governos gerais impostos pelos colonizadores. Não, a primeira missa do Brasil quer mostrar essa ideia de que os indígenas aceitaram o cristianismo, que havia uma simbiose harmônica, é uma representação, pessoal, de pensamentos idealizados do século XIX, é o romantismo do século XIX, a idealização do indígena, que era submisso, que aceitou o cristianismo. Não. É uma resposta errada, essa alternativa E. Não questiona a ausência de separação, não. Bom, achei tranquila, achei uma boa questão, e achei uma questão que valia a pena aí um conteúdo, tá? E a 36, pessoal, você tem um texto de Machado de Assis, certo? Machado de Assis todo mundo já ouviu falar, obviamente, é um grande, né, autor, escritor brasileiro do realismo, certo? No final do século XIX, início do século XX. E aí você tem aqui, ó, analise o inserto do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, publicado originalmente em 1904. Mas
Mas que há? Perguntou Aires. A República está proclamada. Já há governo? Penso que já, mas diga-me, Vossa Excelência, ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo? Ninguém. Entretanto, uma fatalidade. Venha em meu socorro, Excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. Confeitaria do Império. A tinta é viva e bonita. O pintor teima em que lhe pague o trabalho para então fazer o outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse, mas hei de perder o dinheiro que gastei. E Vossa Excelência crê que, se ficar império, venha quebrar minhas vidraças? Isso não sei. Realmente não há motivo. É o nome da casa, nome de 30 anos. Ninguém a conhece de outro modo. Mas pode pôr Confeitaria da República. Lembrou-me isso em caminho, mas também me lembrou-me que daqui a 1 ou 2 meses houve nova reviravolta. Fico no ponto em que estou hoje e perco outra vez o dinheiro, certo? Olha que interessante, né? O texto de Machado de Assis, pessoal, de Esaú Jacó, ele está falando sobre o processo ali, né, da transição do Império para a República. Então é um texto histórico. E aí, pessoal, ele está dizendo, ele está fazendo um contexto político, obviamente, da transição desse Império para a República, e isso nada mais é do que uma análise literária com contexto, certo? Então, olha a interdisciplinaridade muito boa aqui entre literatura e história. Estava nas questões de história, mas se você soubesse um pouquinho da literatura, que é Machado de Assis e tudo mais. E aí, beleza, pessoal. A pergunta é bem tranquila, diz assim: um inserto mostra um diálogo do proprietário de uma confeitaria com outro personagem, o conselheiro Aires. No diálogo, o dono da confeitaria expressa. O que o dono da confeitaria expressa, pessoal? Ele está expressando, né, uma espécie do quê? Ele está desconfortável. Poxa, mano, então tá a interpretação de novo, exato, pessoal. A prova da Unesp veio pesada nessa ideia de interpretação. Está interpretando o que você conseguiu ler. Diz, ele expressa a sua oposição à alta dos preços, resultante da inflação e da desvalorização da moeda nos últimos anos do Império. Não, ele não está falando sobre alta de preços, não, pessoal. Ele está falando sobre a ideia de mudar ou não o nome da confeitaria, de manter uma tradicionalidade, que é algo que já existia, certo? Então, ele está questionando a própria mudança da questão política e não da questão econômica. B, sua preocupação com as reações políticas do povo, derivada das violentas rebeliões populares republicanas. Então, aqui já há uma eliminação por conteúdo. Essas violentas rebeliões republicanas, pode ser, porque existiu violência. Houve, né, pessoal? Teve a revolta da vacina em 1904. O texto é de 1904, certo? Alguns poderiam pensar sobre isso, mas ele não está falando sobre... Pessoal, não há no texto alguma relação que leve a rebeliões republicanas. Você tinha que se atentar ao texto. E a C diz, seu desconforto com a mudança do regime político, apresentada como prejudicial às suas preocupações monetárias. Aí sim. Aí, pessoal, é praticamente a alternativa que se encaixou com uma espécie de legenda. Ele disse claramente que se chamava Confeitaria do Império. Ele não queria mudar para Confeitaria da República porque todo mundo estava acostumado com aquele nome. E também nessa mudança de... Ele não se sabe se essa república vai se manter ou não. Então ele estava desconfortável com essa mudança política aqui. Então a resposta claramente é C. A D diz, seu alinhamento em relação ao debate político. Alinhamento, ele estava alheio? Ele não estava alheio, ele estava atento, ele sabia do que estava rolando. Então essa palavra alinhamento já está fora. Restrito à época aos partidos políticos. Não, ele é um cara que está de olho, ele sabia o que estava rolando nos aspectos políticos. A D está fora. E aí diz, sua insatisfação com a proclamação da República, justificada por sua histórica adesão política ao modelo monárquico. Bom, não dá para você apreender a partir do texto esta afirmativa. E
o texto demonstra que o proprietário da confeitaria estava apenas desconfortado com a mudança. Não dá para dizer que era uma insatisfação com a proclamação da República, porque ele tinha uma adesão política ao regime monárquico. Ele não disse isso claro, pessoal. Ó, Vossa Excelência queria que se ficar o império venha quebrar as vidraças? Isso eu não sei, ele disse. Realmente não há motivo. É o nome da casa, nome de 30 anos. Ninguém a conhece de outro modo. Mas pode por Confeitaria República. Lembrou-me isso em caminho. Então, mas lembrou que se daqui a 1 ou 2 meses houver uma nova revolta, fico do ponto em que eu estou hoje e perco outra vez o dinheiro. Então, ele está preocupado mesmo com as questões financeiras, pessoal, relacionadas à questão política, mas com as questões financeiras dele. Bom, eu achei uma questão, sei lá, achei legalzinho, não achei das melhores, não achei uma questão muito boa, não. Mas tá bom. Nós estamos fazendo aqui, o papel pra gente, pessoal, é trazer como que nós fazemos uma prova, por isso que a gente faz as resoluções de questões aqui e discutir o conteúdo, né? Bom, questão 37. Questão 37, analise o mapa que apresenta o crescimento do território dos Estados Unidos. E aí, pessoal, famosa marcha para o oeste, ou Estados Unidos no século XIX. É um tema aí da formação territorial estadunidense e explora essa expansão territorial através de um mapa, interessante isso. O que eu gostei muito da Unesp, pessoal, que ela, faz a banca é a Unesp. Quem faz a prova é a banca Unesp. Eles usaram vários artifícios visuais interessantes e, obviamente, de leitura. Você vê textos literários, eles usaram também aí textos de historiadores, reflexão, charges, mapas, é bem diverso. A FUVEST vai nessa linha, hein? Fique esperto. E aí, pessoal, diferente da Unicamp, que explorou muito mais textos. E aí, pessoal, ao você pensar aqui, você está vendo aqui, ó, né, ó, a seção mexicana após a guerra, a bacia do Rio Vermelho, Louisiana, foi comprada pela França, o Texas foi anexado, Flórida foi comprada, os Estados Unidos ganhou isso aqui após a independência, o Alasca foi comprado. Então ele mostra a compra de territórios, anexações de territórios entre o século XVIII e o século XIX. E quem conhece o conteúdo de história dos Estados Unidos sabe que isso foi os meios que eles conseguiram conquistar o seu imenso território no século XIX. E aí a pergunta é, o mapa mostra. O que esse mapa mostra? Ele mostra claramente a alternativa A, pessoal, que guerras internas, externas e a compra de terras junto a outras potências europeias definiram os limites do território estadunidense. Pessoal, essa aqui é a questão conteudista, mas ao mesmo tempo uma análise. Eu acho que nem precisava ter tanto conteúdo de história dos Estados Unidos para atestar que a A está certa, mas bastava olhar para o que o próprio texto, tem um texto, a leitura do mapa, mas tem um texto, já dá a resposta A. A B diz, a ocupação territorial estadunidense iniciou-se no leste. Peraí, leste, oeste, beleza, tá certo. Durante a colonização inglesa e avançou para o oeste após a vitória nortista na Guerra de Secessão. Não, pessoal, aí você tem que ter um lance de conteúdo aqui, que a Guerra de Secessão ela vai acontecer em 1861 a 1865. E reparem que o crescimento dos Estados Unidos, ó, 46, 16, século XIX. 1783, final do 18. 19, 45, só o Alasca de 67. Então não dá para afirmar a B. A C diz, as anexações das terras indígenas ao território estadunidense ocorreram por meio de acordos. Não! Horrível! Os caras exterminaram os indígenas, pessoal. Os caras passaram por cima dos indígenas. Horrível essa alternativa, facílima de eliminar. D. As anexações por meio de compra de terras antes pertencentes ao México completaram o processo de expansão. Ó, México, pessoal, foi após a guerra contra o México e o Texas foi anexado. Então, não dá para dizer que as anexações por meio de compra das terras antes pertencentes ao México completaram a expansão. Né? A gente vê que quem completou por compra foi o Alasca, então está errado. A gente sabe que as terras do México, muitas foram conquistadas por guerras. E aí diz, a diversidade da colonização europeia na América do Norte entre os séculos 17 e 19 impediu a completa unificação territorial dos Estados Unidos. Nada a ver, pessoal, nada a ver. Não foi a quantidade de indígenas distintos ali que existiam, as várias nações europeias, como franceses, também holandeses, ingleses, irlandeses, que foram para os Estados Unidos,
que não deu para unificar o território. O território foi unificado justamente, muito em partes, pela supremacia branca, né? Então, até mesmo com a aderência dessas imigrações que para o lado americano foi positivado. Pessoal, questão fácil, hein? E boa questão. Questão que explorava conteúdo aí para poder respondê-la. Questão 39. Olha só a questão 39. Muito legal essa questão. Não, 39 não. Isso, tem a 38. A 38, pessoal, ela vai ser uma questão de sociologia. Eu achei que aqui eles, né, tava uma sequência de história e eles colocaram essa 38 aqui como uma questão mais de sociologia, entende? Mas também pode ser de história também, não está totalmente errado não, ó. Analisa a tabela que mostra a distribuição da população brasileira total por região, segundo grupos populacionais, em 1872. Ela se torna uma questão de história porque tem um tempo, mas também é uma questão de sociologia. E diz aqui, ó, extremo norte, população, nordeste, oeste, centro-oeste, população de escravizados. Você vê que o extremo norte, o nordeste é o que mais tem aqui, o centro-sul também. A população de brasileiros livres. Reparem que no nordeste tem aqui uma quantidade até grande, certo? O centro-sul também, certo? E a população de imigrantes estrangeiros, a concentração muito grande, muito maior no centro-sul. Você vê que o nordeste bem menor, né? Muito menor, certo? E no oeste praticamente inexistente. E aí, pessoal, os dados da tabela evidenciam que o Brasil, em 1872, a gente pode pensar, pessoal, que isso aqui também faz uma interdisciplinaridade com a geografia também. A gente está mostrando uma demografia, né? Um mapa demográfico, uma tabela demográfica e a distribuição da população durante o Império. Ele citou 1872, então o período do Império do Brasil. E aí a gente pode pensar uma análise de dados populacionais por região, escravizados e imigrantes. O grande foco foi esse, né? O grande foco foi esse. População escravizada, escravidão livre e imigrantes. E aí a gente pode pensar as alternativas. Ao analisar isso, pessoal, as regiões Nordeste e Centro-Sul reuniam populações maiores de escravizados e de imigrantes estrangeiros devido à exigência. Então, Nordeste, a população de imigrantes estrangeiros quase não houve, pessoal, ir para trabalhar nas lavouras de cacau e algodão, os estrangeiros, a gente sabe, aí um conteúdo histórico, né? Nós sabemos que a maioria dos imigrantes vieram para produzir café, plantar café, então Centro-Sul, muito mais. Então você elimina isso aqui por incoerência histórica. A B diz, as regiões extremo norte e nordeste reuniam as mesmas populações de escravizados devido à forte presença indígena. Pessoal, aí a gente tem que analisar a tabela, ó. Ele diz que é o extremo norte e o nordeste. Extremo norte, ó, oeste, sul, extremo norte. População de escravizados de 100 mil. Olha o nordeste, 400 mil. Entende? E ele disse que a forte presença indígena, não. Talvez no extremo norte, sim, mas no nordeste, pessoal, a supremacia da escravidão é muito maior. Então não dá para dizer que tem as mesmas populações. Está erradíssimo. Pela análise do mapa, está errado. A C diz, a população de imigrantes estrangeiros na região sul era aproximadamente o dobro da população de imigrantes estrangeiros da região centro-sul, proporcionalmente às respectivas populações totais. Ele está dizendo que a população de imigrantes estrangeiros na região sul, pessoal, ó, 54.193 imigrantes estrangeiros, certo? Ele disse que é aproximadamente o dobro da população de imigrantes estrangeiros na região centro-sul. Centro-sul, olha só, 148, certo? Ele disse que é praticamente o quê? É o dobro da população de imigrantes estrangeiros da região centro-sul, proporcionalmente às respectivas populações locais. Proporcionalmente às respectivas populações locais. População total, veja que no sul tem 700 e... população total, e você tem 54 mil presenças de imigrantes estrangeiros. No Centro-Sul, você tem aqui 4 milhões de população no total, e você tem 140 mil, certo? Bom, ele disse que é o dobro da população de imigrantes estrangeiros na região Centro-Sul, proporcionalmente às respectivas populações totais.
Bom, dá para dizer que está certo, né? O dobro na verdade é mais que o dobro, né? 54 que dá 100, aqui vai dar 1.400.000, é bem mais que o dobro. Mas beleza, não está errada, né? A D diz: a população de pessoas livres em termos absolutos e proporcionais era maior na região extremo norte do que na região extremo sul, certo? Ele está dizendo, pessoal, que a população de pessoas livres em termos absolutos e proporcionais era maior na região do extremo norte do que na região sul. Ó, população de livres no extremo norte, certo? De livres, 500, certo? É maior, ele disse que é maior do que a população total. Ó, em termos absolutos, a população de livres no extremo norte era maior na região norte do que na região sul. Vamos ver? Não, 502 milhões. Não, então tá errado a D. Pessoal, essa questão te cansaria de você ficar lendo isso aqui, né? Aí diz, as regiões oeste e sul reuniam as menores populações de escravizados. Oeste, escravizados tem 16 mil, sul, 90 mil, pessoal. 90 mil. Se você olhar, não, mas em relação ao todo, eram as menores, tá beleza. Então aqui tá as menores. Então tá. As regiões oeste e sul reuniam as menores populações de escravizados e de imigrantes estrangeiros em função da exigência de mão de obra especializada. Aí ele erra, porque ele, olha só, na região, né, oeste, na região oeste-sul, você tem aqui, ó, no caso da sul, uma grande quantidade de imigrantes estrangeiros. É a segunda maior população de imigrantes estrangeiros, entende? A oeste, sim, tem uma pequena parcela de imigrantes estrangeiros, mas a região sul é a segunda maior com imigrantes. Então fica errado pela análise. E ele diz também, pessoal, especializado na indústria local. Aí, não, os imigrantes estrangeiros foram para trabalhar nas lavouras de café e na produção agrícola. Pessoal, eu achei essa questão, assim, meia boba. Eu não achei plenamente correta a alternativa C. Ó, vou ler a C de novo. A população de imigrantes estrangeiros na região sul era aproximadamente o dobro da população de imigrantes estrangeiros na região centro-sul, proporcionalmente às respectivas populações locais, certo? Era mais do que o dobro. Então, quando ele diz que aproximadamente o dobro, seria próximo. Dá para entrar com recurso aqui, porque a palavra não ficou boa? Acho que talvez sim, né? Se quiser entrar, entra, mas não sei se vale a pena. Era uma análise do gráfico, do mapa, dava a resposta C sem problema. Essa questão aí, 38, a resposta é C. Pessoal, não sei, questão de sociologia, questão de geografia, também achei uma questão meia tosca. Mas beleza. Questão número 39. Ó, a questão 39, pessoal, ela é uma questão de história também, né? Analise a capa do álbum Survival, da banda jamaicana Bob Marley The Wailers, lançado em 1979. Bob Marley e The Wailers. Pessoal, olha só, várias bandeiras aqui, Survival, sobrevivência, né? Bandeiras africanas, certo? Bandeiras também do Oriente Médio, beleza? Interessante aqui, né? Dá para você ver aqui, ó, por exemplo, de Angola, Egito, Palestina, tem algumas bandeiras conhecidas. A composição da capa, então, de novo, pessoal, ele coloca aí África, vários países africanos, certo? E resistências africanas. Survival aí, né? Sobrevivência. E aí, a gente pode pensar, a composição, ó, o olhar, Regina, claro, olhar a África. Então, a composição da capa, nós tínhamos que conseguir identificar, pessoal, essas bandeiras de países africanos, certo? E pensar também, se conhecesse a obra de Bob Marley, né, que essas bandeiras africanas presentes aí, e essa diversidade do continente, a resistência ao imperialismo colonialismo, quando ele fala de sobrevivência, certo? De resistência também, obviamente, isso mostra que há uma ideia de luta, né, contra a dominação europeia, e a gente podia pensar isso nas alternativas. Tá vendo como que o pensamento interdisciplinar, cara, ver música, ter conhecimento de mundo ajudaria muito para essa prova?
A diz, relembra a violência da conquista ibérica dos litorais africanos e o início da exploração do centro do continente nos séculos XV e XVI. Não, isso aqui são bandeiras de países africanos, e bandeiras de países africanos no século XV e XVI não é isso. Ele está falando do processo claramente, pessoal, da descolonização afroasiática, entende? Então, essa questão 39, ela dá essa cara aí, né, de um movimento aqui, ó, dos anos 70, que estava relacionado ao processo aí. E aí, então, não é a B diz, estabelece por meio de bandeiras de países africanos independentes e de imagens estilizadas de uma embarcação, um vínculo entre África e América. E ó, isso mesmo, pessoal, ó, aqui por trás, você tá vendo aqui atrás, pessoal, essa aqui é uma imagem de navios negreiros, cara, isso é tirado de livros didáticos, de imagens de navios com milhares de escravizados no seu convés, eram chamados tumbeiros, navios negreiros, né, e survival, né, aí, ó, sobrevivendo, certo? Sobrevivendo ao tráfico de escravos, sobrevivendo ao processo de independência. Então, ele estabelece, por meio de bandeiras de países africanos independentes e de imagem estilizada de uma embarcação, um vínculo entre África e América. E lembrando que, pessoal, que o Bob Marley é da Jamaica. Putz, eu achei talvez um pouquinho complicado atestar que a B é a certa, mas vamos ver se o processo de eliminação vai dar. A C diz, revela por meio das bandeiras dos países islâmicos e de imagens alusivas a religiosidades africanas, a diversidade e a tolerância religiosa na África. Não, horrível, essa aqui é a mais errada, está totalmente errada por conteúdo. Pessoal, tem muitos conflitos religiosos na África, ele não está exaltando países islâmicos, ele está mostrando várias bandeiras africanas. É isso que ele está fazendo, certo? Né? Então não é isso. E aí a D diz, celebra a resistência dos africanos às ações imperialistas dos Estados Unidos e dos países do Ocidente Europeu nos séculos, de novo, pessoal, o século XV e XVI. Século XV e XVI não havia esse conceito de nacionalidades africanas, no caso, países com essas bandeiras. Aqui nós estamos nos anos 70, que estava acontecendo os vários processos ainda de descolonização afroasiática. E aí, no caso, a resposta dele está errada. E aí diz, critica por meio das bandeiras das colônias africanas e do título do álbum a divisão do continente africano realizado por colonizadores europeus. Não, pessoal. Ele está exaltando muito mais uma resistência, né? Ele está mostrando aí muito mais. Então, eu acho que a alternativa B não daria logo de cara a resposta, certo? Mas ela é a resposta certa. Então, você tinha que ter aqui um pensamento amplo, ter conteúdos para eliminar as alternativas e ficar com a B numa análise e conseguir né, entender que isso aqui é um navio negreiro. Cara, eu achei uma questão um pouco complicada, um pouquinho complicada. Boa questão, tá? Mas uma questão um pouquinho complicada, um pouquinho difícil até, assim, né, para alguns. Beleza? Bom, questão 39. Vamos, então, à questão 40. Eu pontuei, pessoal, que a partir da questão 40, no caso a 40, a 41, a 42, a 43, a 44, a 45, até 46, você vai ter aqui questões de sociologia e história, mas muito mais questões de sociologia. Vamos nessa? Bom, a questão 40 já diz aqui para você que os dados apresentados no inserto mostram que, certo? Cláudio Fonseca, ser mulher, mãe e pobre. Ó, já logo de cara, a gente consegue pensar que essa questão 40 fala sobre a ideia das mulheres, os papéis de gêneros no Brasil, o gênero e o trabalho feminino. Olha só, ser mulher, mãe e pobre, certo? E obviamente que a gente pode discutir os estereótipos de gênero, certo? Industrialização e, obviamente, a participação feminina no mercado de trabalho. Vamos dar uma olhadinha no texto? Ó. A norma oficial ditava que a mulher devia ser resguardada em casa, ocupando-se dos afazeres domésticos, enquanto que os homens asseguravam o sustento da família trabalhando no espaço da rua. Longe de retratar a realidade, tratava-se de um estereótipo calcado nos valores da elite colonial.
Com a industrialização, as mulheres chegaram, junto com as crianças, a compor mais da metade da força de trabalho de certas indústrias, notadamente nas de tecidos. As estatísticas sobre o Rio Grande do Sul em 1900 mostram que cerca de 42% da população economicamente ativa era feminina no censo de 1920. Ainda 49,4% da população economicamente ativa, o PEA, no estado e 50,8% do PEA, da PEA em Porto Alegre constavam como feminina. Na indústria, as mulheres ocupavam 28,4% das vagas do estado, 29,95% do capital. Isso mostra, pessoal, a presença das mulheres no mercado de trabalho. É uma questão claramente de sociologia, que trabalha com papéis de gênero e, obviamente, que fala sobre os estereótipos aí do trabalho, industrialização e participação feminina no mercado de trabalho. Bom, daria para a gente, então, ir pela linha da eliminação do que o inserto mostra e também eliminação de conteúdo. Ah, pessoal, diz aqui que os papéis dos gêneros no Brasil, da passagem do século XIX para o século XX, reproduziram padrões de comportamento de origem europeia, impostos ao Brasil durante o período republicano. Peraí, padrões europeias durante o Brasil republicano? Nós estamos falando de um processo de industrialização e que tem a dinâmica própria do Brasil, certo? Por mais que tenha essa ideia dos papéis das mulheres trabalharem em casa, isso mudou pela própria realidade, que as mulheres passaram, obviamente, a ter maior participação no mercado de trabalho justamente pela necessidade do trabalho. Então, a A não se relaciona. A B diz, havia uma contradição entre a participação das populações masculina e feminina no mercado de trabalho e as convenções sociais predominantes no Brasil das décadas iniciais do século XX. Então, a gente consegue perceber que o inserto mostra, pessoal, que tem uma contradição. Que tipo de contradição? Nós estamos vendo que as mulheres estão trabalhando, estão indo para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, as convenções predominantes na história do Brasil preconizam a ideia de que as mulheres ainda continuam trabalhando em casa e sendo donas de casa. E isso é essa contradição, porque, por mais que a gente fale que a norma oficial ditava que a mulher tinha que ser resguardada ao trabalho de casa, elas estão no mercado de trabalho. Então a B faz uma boa relação, talvez não logo de cara pegaria isso, mas deixaria a B aqui numa marcação assim, ó, puta, ela pode estar certa. A C diz, existia um contraste entre as leis trabalhistas que proibiam a presença feminina nas indústrias e as necessidades das famílias pobres, que precisavam dos rendimentos das mulheres trabalhadoras. Pessoal, essa ideia de que as leis trabalhistas proibiam a presença feminina das mulheres, entre essa ideia de que ele está dizendo, né, ele não deu um censo de 1920, as mulheres serem proibidas de trabalhar. Não, as mulheres trabalhavam nas fábricas, não está errada essa questão da proibição, as leis trabalhistas. E outra coisa, nós estamos falando de 1920, nem havia tantas leis trabalhistas assim. Então está errado a ser por conteúdo histórico, hein? D. A industrialização transformou o mercado de trabalho brasileiro do início do período republicano e alterou radicalmente a percepção acerca do papel e do lugar das mulheres na sociedade. Pessoal, o problema, esse aqui tá até interessante, o problema está dizendo aqui é quando alterou radicalmente a percepção do papel. O próprio texto diz, pessoal, que ainda a norma é ver as mulheres trabalhando em casa enquanto o homem vai trabalhar, mas as condições econômicas fizeram isso mudar. Então não está legal a D. E aí diz, predominava o emprego de mão de obra feminina na indústria têxtil brasileira do princípio do século XX, devido à maior especialização e à facilidade das mulheres no manejo de tecidos. Não, nós estamos falando de fábricas, pessoal, fábricas e trabalhos mais mecanizados. Não era porque as mulheres sabiam ser boas tecelãs que elas eram preteridas. Não é esta a ideia em si, até porque eram trabalhos de fábricas. Então a resposta mesmo é correta, alternativa B. Gostei dessa questão, uma boa questão, nível bom de interpretação de texto, tema muito necessário. É uma relação entre história e sociologia. Excelente questão, alternativa B, aí confirma o gabarito. Beleza? Questão 41. Ah, a questão 41. Todo mundo falando da questão 41, né? Ai, a questão 41. Ai, só caiu na prova, Racionais MC. Ah, e não sei o quê. Já esbraveja de lá e grita de cá. A gente que exalta de lá. Bom, pessoal, é um texto, pô. Racionais MC é fabuloso, é um patrimônio da nossa cultura hip hop e rap de São Paulo, do Brasil, né? Bom, ele diz para você, analise parte da letra da música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, de Mano Brown, faixa de Sobrevivendo no Inferno,
álbum lançado em 1997 pelo Racionais MC. Beleza, antes da gente ler o texto que é longo, né, sobre o inferno, certo? O inserto da letra identifica. Opa! Então, o inserto, ou seja, o texto identifica. Tá? É uma análise da letra do Racionais, pessoal, que mostra, obviamente, que a gente sabe, quem conhece um pouco desse álbum do Racionais, ou a própria ideia, né, do Racionais como letristas de rap, ele fala muito sobre a ideia da criminalidade, do racismo e da marginalização social. Ele trabalha com questões raciais, desigualdade social, violência urbana e, obviamente, o Brasil contemporâneo. Então, pessoal, Racionais é fabuloso. Vamos ver. Nunca mais vi meu irmão, diz que ele pergunta de mim, não sei, não. A gente nunca teve muito a ver, outra ideia, outro rolê. Os malucos lá do bairro já falavam de revólver, droga, carro, pela janela da classe, eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Fiz 17, tinha que sobreviver. Agora eu era homem, tinha que correr. No mundão, você vale o que tem e não podia contar com ninguém. Ficava você com o seu sonho de doutor. Fica aí você com o seu sonho de doutor. Quando acordar, você me avisa, moro? Eu e meu irmão era como óleo e água. Quando eu saí de casa, trouxe muita mágoa. Isso há mais ou menos 6 anos atrás. Meu sobrinho nasceu, diz que o rosto dele é parecido com o meu e diz, um pivete eu sempre quis, meu irmão merece ser feliz. Deve estar nessa altura, bem perto de fazer a formatura. Acho que é direito, advocacia. Acho que era isso que ele queria. Sinceramente, eu me sinto feliz. Graças a Deus, não fez o que eu fiz. Minha finada mãe, proteja o seu menino. O diabo agora guia o meu destino. Se o Júlio for generoso comigo, 15 anos para cada latrocínio, sem dinheiro para me defender. Olha que interessante, né, pessoal? Ele conta aí naturalmente uma narrativa de diferenças entre dois irmãos que seguiram vidas opostas. Um foi para o crime e o outro foi para os estudos. E nessa lógica, então, pessoal, essa análise pode pensar o quê? O reconhecimento da criminalidade como problema de caráter moral nas áreas de grande concentração populacional do Brasil republicano. Bom, não é disso que o texto identifica, ele não está falando só de caráter moral, ele está falando de sobrevivência, de viver. Então, há um componente também aí de pobreza e, claro, de escolhas distintas, mas não é esse o centro desse debate da alternativa, do texto. E a B diz, pessoal, a denúncia da inexistência de políticas públicas durante o regime militar. Não. Pessoal, nós estamos falando de um período aqui dos anos 90, certo? Então, Racionais, eles têm que estar contextualizados. Ele diz que o álbum foi lançado em 1997 e o período militar acabou em 85. Então, há um contexto fora de contexto aqui, tá fora? Né? Então, não é o regime militar que ele está falando. C. A constatação dos efeitos do racismo estrutural, surgido na sociedade brasileira após a abolição da escravidão nos anos finais do segundo reinado. Pessoal, essa ideia de racismo estrutural é uma discussão muito atualizada. Por mais que já é estrutural desde a época do fim da escravidão, não é disso que o Racionais está falando nessa música. E a D diz, contraste entre padrões normatizados de conduta na sociedade brasileira contemporânea e a marginalização social de parte da população pobre. Exatamente, pessoal. Ele está falando sua experiência, a experiência do eu lírico ali, de que escolheu a vida errada, mas isso tem a ver com as condições da pobreza, e o irmão seguiu um caminho dos estudos que também foi difícil, mas ele está dizendo uma realidade de pessoas pretas periféricas, que se diferem na sua lógica, mas que se relacionam com a ideia da marginalização social. Então a resposta é a resposta D, muito boa, e aí diz a supressão, após o fim do regime militar brasileiro, das políticas educacionais e do estímulo ao emprego para a população negra. Não, pessoal, não. Ele está falando realmente o que está na D. A D é o contraste entre os padrões normatizados de conduta, ou seja, estudar, trabalhar e correr atrás, e, obviamente, a marginalização social por parte da população, que vai por outro caminho, e o crime, às vezes, acaba sendo uma condição de escolha, obviamente, mas também uma condição econômica. Tudo bem? Então, aí está errado. A B, a C e a E, você eliminava para o contexto histórico. É uma questão de sociologia, pessoal, mas obviamente que a gente pode pensar também que se relaciona bem com o conteúdo de história. Pessoal, está muito imbricada a sociologia e a história nessas questões da Unesp. Vamos à questão 42. Questão 42, os movimentos sociais em rede, como todos os movimentos sociais da história. Tá, essa questão diz assim, ó, a 42.
o tipo de movimento social caracterizado no inserto é exemplificado. Que movimento social está caracterizado aqui? E aí, pessoal, a gente tem que ler o texto para poder pensá-lo. Os movimentos sociais em rede, movimentos sociais em rede, como todos os movimentos sociais da história, trazem a marca de sua sociedade. São amplamente constituídos de indivíduos que convivem confortavelmente com as tecnologias digitais no mundo híbrido da realidade virtual. Seus valores, objetivos e estilo organizacional referem-se diretamente à cultura da autonomia, que caracteriza as novas gerações de um novo século. Não poderiam existir sem a internet, mas seu significado é muito mais profundo. Eles são talhados para o papel de agentes da mudança na sociedade em rede, num contraste agudo com as instituições políticas obsoletas herdadas de uma estrutura social historicamente superada. Redes de indignação e esperança, movimentos sociais na era da internet. Bom, pessoal, o tipo de movimento social caracterizado no inserto é exemplificado. Nós estamos falando aqui, pessoal, de movimentos sociais e tecnologias digitais, obviamente, como tema. O conteúdo, obviamente, a questão aborda os movimentos sociais em rede e está falando de redes sociais, ativismo digital, autonomia organizacional, está falando sobre as gerações atuais nesse sentido. E aí ele quer dizer que há uma alternativa que consegue exemplificar esse ativismo em rede. E aí a gente pode pensar, a invasão russa na Ucrânia, que se concentrou na desmontagem das bases de comunicação digitais da ucraniana. Cara, complicado, tá? Eu não consigo ver a relação da A, mas não dá para automaticamente eliminá-la. Vamos deixar aqui a A como uma interrogação, vai. B, nos ataques do Hamas, que capturou pessoas em meio a um festival de música e impediu que elas se comunicassem com seus parentes. Pessoal, o movimento de ativismo, movimentos sociais em rede, eu acho que a B não se relaciona de um movimento social. O Hamas não é um movimento social, é um movimento extremista, né, terrorista. C, na recente lei brasileira que proibiu o uso de celulares por estudantes nas escolas de educação básica. Nossa, olha que legal, bem atual, né? Nada a ver essa aqui, pessoal. Isso não tem nada a ver com o movimento social. A D, no Occupy em inglês, né? Occupy Wall Street, que reuniu investidores do mercado financeiro numa campanha de arrecadação de fundos pela internet. Pessoal, essa 42 está um pouco complicada. Olha só, no Occupy Wall Street, que reuniu investidores do mercado financeiro numa campanha de arrecadação de fundos pela internet. E, na Primavera Árabe, que ocorreu em diversos países e recorreu à circulação ágil de mensagens pela internet. Então, se a gente for pensar assim, qual o movimento que a gente tem aqui atual que pensa, né, nesta ideia de a gente olhar, né, para o que está acontecendo, né, no ativismo e como que isso se posiciona, como que isso se relaciona com um ativismo. Então a gente pensa, pessoal, que a ação hoje que a galera usa pela internet, como que elas se relacionam com esses meios de comunicação, a gente consegue observar, né, claramente esta ideia. Então, ela fala da guerra da Ucrânia, né, cria essa ideia de que há um movimento que prepondera para a ideia de que as redes digitais foram acabadas com a entrada? Não. Occupy Wall Street, pessoal, ele não reuniu investidores de mercado financeiro numa campanha de arrecadação de fundos. Essa daqui está totalmente errada. Porque esse movimento Occupy Wall Street foi um movimento que aconteceu nas redes sociais, mas que era justamente, pessoal, para questionar, né, todo aquele movimento econômico, todo esse movimento aí relacionado a esse meio de investidores. E a Primavera Árabe, que ocorreu em diversos países e recorreu à circulação ágil de mensagens nas redes sociais, sim, esse foi um movimento realmente de ativismo social, de ativismo político, né? Ele diz aqui que é um movimento no inserto, os movimentos sociais em rede, como todos os movimentos sociais da história, trazem marca de uma sociedade, são amplamente constituídos de indivíduos que convivem confortavelmente com as tecnologias digitais. Então o ativismo ficou bastante claro.
nesta ideia da Primavera Árabe, que é um movimento recente, né, de 2010, e que mostrou ali a ação interessante, alternativa e histórica, e uma questão de história, uma questão também de sociologia. Ficou legal essa questão 42 aí, tá, pessoal? Então, a gente fica com a alternativa E nessa questão 42, certo? Vamos à questão 43, e a questão 43, ela traz aí, né, para a gente esta ideia do cenário geopolítico contemporâneo, né, marcado aí, opa, já estou lendo o texto, há uma construção geopolítica do termo chamado Sul Global, que evidencia aí, obviamente, este momento, certo? Que evidencia o quê? Então, há uma construção geopolítica do termo Sul Global que evidencia certo? Então tá, a gente tem que ler o texto, não tem jeito. No cenário geopolítico contemporâneo, marcado por mudanças e desafios significativos, o conceito de sul global vem ganhando destaque como um vetor crucial para o debate sobre o desenvolvimento inclusivo e equitativo. Esse termo transcende as fronteiras geográficas tradicionais, reunindo países que compartilham desafios socioeconômicos similares e uma história de marginalização nas relações internacionais. A presidência brasileira do G20 entre 23 e 24, seguida pela África do Sul, simboliza a emergência das nações do Sul global no cenário mundial, redefinindo as dinâmicas de cooperação internacional. Então, pessoal, esta questão aqui, 43, ela trabalha quais assuntos? Ela está falando da ideia do Sul global e a temática e o tema é a geopolítica e as relações internacionais. Bom, pode ser uma questão de geografia, pode, é uma questão de sociologia também. Por quê? Porque ela traz, obviamente, essa ideia o conceito de Sul global, uma ideia de cooperação internacional para os países emergentes. Então, isso vem aparecendo muito nas questões atualizadas, né? Então, esse Sul global tem aí uma participação, por exemplo, do Brasil, dos BRICS, certo? E a gente tem a ideia de que a construção geopolítica do termo Sul global evidencia o quê? Diz maior representatividade e relevância para os países periféricos no cenário internacional. Sim, correto, né? A gente sabe que há uma relevância daqueles países que antigamente eram periféricos. Lembra que o Sul global, logo no começo da globalização, da nova ordem mundial, colocava que a parte sul eram os países subdesenvolvidos, mas essa categoria única, ela ficava restrita demais, e aí surge o conceito de emergentes e assim. Bom, a A praticamente é a resposta certa. Vamos olhar as outras. A B diz, a autonomia do mundo oriental para o crescimento econômico sustentável. Olha, não, nada a ver, né? A C diz, participação político-militar dos países emergentes em decisões de âmbito global. Aí não, pessoal. Por mais que a gente tenha a Rússia fazendo parte do grupo dos emergentes e a China também, o Brasil não tem essa questão de participação político-militar com esta ideia de decisões no mundo. E a D diz, transferência do centro do poder mundial para os países subdesenvolvidos. Não, aí não, pessoal, nada a ver. E aí diz, menor dependência política e econômica dos países ocidentais perante os organismos internacionais. Então, a construção geopolítica do termo Sul global evidencia uma menor dependência política e econômica dos países ocidentais perante os organismos internacionais, não se relaciona. Então, a resposta mesmo é a resposta A maior representatividade e relevância para os países periféricos no cenário internacional. Essa é a ideia do Sul global. Bom, uma questão razoavelmente fácil essa aqui, tá? A questão 43, uma questão tranquila. Geografia, sociologia, tá aí, né? E a questão 44, pessoal, diz o seguinte, examine a charge do cartunista Adão Iturrusgaray. Comércio de trocas, soja, minério, troco isso aí por um chip. Caceta, hein, pessoal? Ó, te dá um chip e o cara dá tudo isso aqui pro outro. Tá. A charge ironiza. Essa questão 44 mostra, pessoal, a charge sobre desigualdades no comércio de trocas. E, claramente, o tema pode ser pensar desigualdade econômica e também pensar a divisão internacional do trabalho. Os conteúdos podem ser neocolonialismo, especialização produtiva e dependência econômica. Tudo isso discute esta ideia, né? O valor de troca de materiais no mercado. E aí a charge ironiza, claramente,
a ideia do quê? A diz o cálculo do índice de desenvolvimento humano ajustado à desigualdade, revelador no grau de concentração de renda entre pessoas de um país. Não, pessoal, ele não está falando de índice de desenvolvimento humano, ele está falando de relações de comércio, de trabalho, né? Não é disso que ele está falando. Aí ele diz, o neoliberalismo como expressão de dominação econômica, sujeitando países agroexportadores à importação de bens industrializados, certo? Olha, tem sentido a B, tem sentido pensar o neoliberalismo como expressão de dominação econômica, sujeitando países agroexportadores à importação de bens industrializados. Mas aí ele está também colocando minério, isso não é do agro, isso é da mineração, isso aqui é o extrativismo mineral. Bom, não está tão boa, mas a gente deixaria aqui uma interrogação. A C diz, a desigual divisão internacional do trabalho, enfatizando a especialização produtiva dos países por meio do valor agregado dos produtos. Perfeito, aí a gente consegue matar a charada. Você está falando de que isso aqui é um chip essencial para as tecnologias atuais, isso aqui são produtos commodities, produtos primários, e o valor agregado no mercado é menor em relação a uma tecnologia de alta tecnologia. Então a B fica meio de lado, pessoal, porque está errada essa ideia de que o neocolonialismo não é, porque o neocolonialismo, isso é mais do século XIX, né? Se fosse neoliberalismo faria sentido, mas neocolonialismo está errado aqui. Eu li automaticamente, eu vi neoliberalismo. Aí poderia até pensar, mas agora olhando de novo é neocolonialismo, isso não se relaciona. E a D diz, a ordem mundial bipolar, não, a ordem mundial bipolar, pessoal, é relacionada à Guerra Fria, não está relacionada a isso. E aí diz, o monopólio industrial como indutor de novos mercados, condição para que países subdesenvolvidos tenham acesso a bens de consumos duráveis. O monopólio industrial como indutor de novos mercados, condição para que países subdesenvolvidos tenham acesso. Olha, não. A gente consegue entender claramente uma desigualdade na lógica do trabalho e na lógica das trocas de comércio perante uma nova ordem mundial. E aí, nessa ordem aí, pessoal, nós estamos falando do neoliberalismo, da globalização. Resposta C. Questão 45. Vamos à questão 45. A gente consegue pensar, obviamente, essa questão 45 é o seguinte, ó. Leia a transmissão de uma reportagem publicada no canal Jornalismo TV Cultura no YouTube. Aí tá aqui, ó. E aí, YouTube adaptado. A alternativa ao uso real para pagamentos, representada na reportagem, demonstra uma estratégia D. Ó, União Sampaio, pagamento, vamos ver. Na prática, que movimenta 5 milhões de reais por mês em todo o país, os bancos comunitários regulamentados pelo Banco Central, que funcionam principalmente em pequenas comunidades, um exemplo dessa prática ocorre no açougue do Silvestre, na zona sul de São Paulo, que aceita várias formas de pagamento. Pode pagar com dinheiro real, como é da Sampaio, ou com cartões. Não, você não ouviu errado. Aqui se aceita o Sampaio, uma moeda social. Ela foi criada no bairro Jardim Maria Sampaio e só pode ser usada aqui. Para o comerciante, troca por um. Dá R$1, recebe um Sampaio. Dá um Sampaio, recebe R$1. Então, para a gente, é dinheiro vivo. Mesma coisa do que fosse o real, diz o dono do açougue. Olha que legal, pessoal. E aí, pessoal, nós estamos pensando o quê? Moedas sociais, esse é o tema. Essa é a pergunta. O tema pode pensar em economia solidária, moedas alternativas, e a gente pode pensar um conteúdo de bancos comunitários, economia local, resistência ao sistema financeiro tradicional. Bom, ao pensar isso, ele diz que apresenta a alternativa do uso real de pagamentos demonstra uma estratégia de quê? A diz que é problematização da reprodução do capital, já que emitido sua própria moeda, as instituições financeiras adotam políticas socialistas. Não, nada a ver, ele está dentro do sistema de mercado. A B diz, fomento de comércio local, já que manteve a paridade com o real e a moeda social estimula a circulação da economia entre moradores do próprio bairro. Fomento do comércio local, já que mantendo a paridade com o real. Olha, haveria uma dúvida nessa B. Deixa ela aí. C. Resistência ao sistema bancário privado, considerando que, ao desvincular da moeda corrente do país, as pessoas passam a controlar a economia, certo? Bom, existe uma relação, pessoal, de que a gente pensa que há uma relação com a economia e que pode-se, obviamente, se relacionar com ela, e nesta lógica a gente tem aí uma relação de paridade
e de que as pessoas estão ali criando a sua própria moeda. Então, a C também gera uma dúvida, certo? De que se ela estaria totalmente certa. Eu achei essa questão um pouquinho complicada, porque ela vai ligar aí a ideia de que a gente também podia ter margem para interpretação. Sair um pouco aí, né, desta ideia, né, de uma pura ideia, né, olha, essa questão está totalmente certa por causa disso, certo? Então, daria uma leve dúvida aqui, entre B e C, certo? E aí a D diz, ó, incentiva ao consumo consciente, considerando que as pessoas, ao utilizarem moedas de menor circulação, enfrentam maior burocracia para comprar produtos, certo? Enfrentam maior burocracia para comprar produtos. Não, pelo contrário, né? A burocracia vai ser até quebrada, porque eles estão criando uma moeda social ali, né? E aí diz o rearranjo de centralidades financeiras, já que ao emitir uma moeda própria, os bairros são obrigados a estabelecer novas instituições especulativas. Não, porque não está desvinculada do real. Eles apenas, não um rearranjo de centralidades financeiras, já que ao emitir a moeda própria, os bairros são obrigados a estabelecer novas instituições especulativas. Eles estão apenas fazendo uma troca de um comércio local, de uma localidade ali. Então, aí não se relaciona. Bom, há dúvidas entre B e C? Sim, há dúvidas. A C diz, ó, resistência ao sistema bancário privado, considerando que, ao se desvincular da moeda corrente do país, as pessoas passam a controlar a economia. Não, não dá para dizer que as pessoas passaram a controlar a economia. Elas passaram a controlar aquela economia local e gerou uma dinâmica ali, mas não a economia como um todo. Então, essa é o tira-dúvida da C. E a B diz fomento do comércio local, já que mantendo a paridade com o real, a moeda social estimula a circulação da economia entre moradores do próprio bairro. Aí, nesse caso, se relaciona muito mais com uma economia solidária, e a resposta é a B. Há uma dúvida na C, mas ela é caída quando ele diz que controla a economia. Talvez a economia local, mas não a economia como um todo. Beleza? E a nossa última questão aqui é a questão 46. Está falando aqui, ó. No contexto tratado pelo incerto, a lei adotada em meados do século XIX é uma consequência dela percebida ainda hoje no Brasil. No contexto tratado pelo incerto, a lei adotada em meados do século XIX e uma consequência dela percebida ainda hoje. Que lei? Vamos dar uma olhadinha. Ó, os latifundiários entenderam que a escravidão mais cedo ou mais tarde chegaria ao fim e que os seus cafezais corriam risco de ficar sem mão de obra, uma vez tornadas por lei ilegais, a invasão e a ocupação da zona rural, tanto os ex-escravizados quanto os imigrantes pobres europeus ficariam impedidos de ter suas próprias terras, ainda que pequenas, e naturalmente se transformariam em trabalhadores abundantes e baratos para o latifúndio. Bom, pessoal, interessante, talvez não está totalmente explícito aqui, nessa questão 46, não está totalmente explícito, que é a lei de terras. Mas, quando ele diz a partir desta lei, ficaria, ó, uma vez tornadas por lei ilegais a invasão e a ocupação da zona rural, tanto os ex-escravizados quanto os imigrantes pobres europeus ficariam impedidos de ter suas próprias terras, ainda que pequenas, e naturalmente se transformariam em trabalhadores abundantes e baratas para os latifúndios. Os latifúndios entenderam que a escravidão mais cedo ou mais tarde acabaria. Então nós estamos falando, né, pessoal, da lei de terras no Brasil. É uma questão de sociologia, que está falando sobre a questão da posse da terra, a questão da questão fundiária do Brasil. É um tema muito forte da sociologia, mas é uma questão de história também, pessoal. O conhecimento sobre a lei de terras daria para responder, e aí essa aqui é uma questão conteudista, tá? É uma questão que você vai pelo conteúdo. E ele está falando da lei de terras no Brasil e a estrutura fundiária concentrada. É a A. É uma questão conteúdo, daria para levar por história, também daria para levar com sociologia, certo? Aqui diz que é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz é a proibição do tráfico. A Lei das Sesmarias, pessoal, é da posse de terra lá no período colonial. E a Lei Áurea é a libertação dos escravos. E a Lei do Estatuto da Terra e a precarização do trabalho do campo, certo? A Lei do Estatuto da Terra é mais recente e tem a ver, obviamente, com a questão da posse de terra, mas não é a relação com essa vinda dos imigrantes, dos ex-escravizados. Então, aí nós temos, obviamente, a alternativa A como alternativa certa, beleza? A partir da 46, pessoal, 47, temos geografia, que está bem legal, e aí a gente depois tem as questões
de biologia, e aí vem física, química, certo? E aí a prova continua, a gente para aqui na 46, certo? Como as questões de humanidades. Ufa! Mais uma resolução aí, né, pessoal? Foi para conta, conseguimos fazer essa resolução aí completa, deu 1h40 aí de vídeo. Pessoal, essas nossas resoluções servem para estudo, servem para pessoas que vão seguir aí nos estudos, servem para as pessoas que estão aí querendo saber, né, sobre por que foi essas questões. Eu achei a prova da Unesp bem interdisciplinar, a FUVEST eu creio que vai nessa lógica também. E aí, ficamos aqui, pessoal. Se você gosta do nosso canal, se você dá força pra gente, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, vem com o Zavo Lima e vamos seguindo aí as nossas resoluções de prova, porque tem mais vestibular. Tem o Enem aí semana que vem e tem também, obviamente, a FUVEST lá na outra semana. Pessoal, até mais, tudo de bom para vocês e até a próxima resolução e até os próximos vídeos. Valeu, Zavo Lima na área, História é Vida, Sociologia na História e Filosofando na História. Tamo junto. Tchau, tchau.